1 Samuel capítulo 1, e o nosso estudo número 11 no panorama bíblico será a respeito da vida do profeta Samuel. O nosso objetivo, queridos irmãos, ao fazer este panorama da Bíblia, é que os irmãos tenham uma visão mais esclarecida da Escritura Sagrada, mas é evidente que à medida que a gente vai esbarrando com as verdades bíblicas, que nós as encontramos como joias preciosas que Deus coloca no nosso caminho, nós alimentamos a nossa fé refletindo no valor e na verdade eterna que o livro de Deus preserva através dos tempos. É uma pena quando alguém não recebe a honra que deve receber. E uma pessoa que talvez na visão de muitos crentes não recebe a honra que deve receber é o profeta Samuel. Acredito que depois que nós virmos a vida de Samuel e os feitos de Deus por meio dele, nós vamos ficar muito admirados com este grande profeta do Senhor. E nós vamos ver algumas coisas preciosas a respeito dele. A forma como ele nasceu, a forma como foi a sua conduta diante de Deus e das pessoas, mesmo muito criança. Samuel recebeu de Deus uma unção toda especial para ser profeta e trouxe ao mundo o ofício profético que caracterizou grande parte do Antigo Testamento. Não se confunda ainda com estas palavras, nós vamos esclarecê-las mais adiante. Foi o último dos juízes e por meio dele Deus trouxe ao mundo, por desejo do povo, é verdade, a monarquia, que era um grande tipo do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei eterno. Você recebeu este resumo, eu peço que você leia posteriormente, porque nem tudo que está escrito aqui a gente tem tempo de cobrir. Mas o livro nos começa dizendo de onde veio o nosso profeta. Capítulo 1, verso de 1 a 8, é um texto muito interessante. Havia um homem de Ramataim, Zofim, e depois esta cidade é chamada somente de Ramá, no resto do Antigo Testamento, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Veja como no segundo verso nós já encontramos aqui algo que era irregular e que Deus nunca consentiu que houvesse no mundo. Havia muitas pessoas do Antigo Testamento que tinham 2 esposas, não temos dúvida disto, mas em nenhum lugar do Antigo Testamento Deus disse que isso era bom, em nenhum lugar do Antigo Testamento Deus consentiu com esta prática. Quando Deus criou o homem e a mulher, quantas mulheres ele fez? E quantos homens ele fez? Então está aí a resposta. Os homens que transigiram contra isto, fizeram não porque Deus tivesse dito que seria assim, nem porque Deus permitisse que fosse assim, muito menos porque Deus quisesse que fosse assim, mas esta é a primeira lição que me impressionou muito quando eu refleti nela. Faziam assim porque todo mundo ao redor fazia, e eles viam as pessoas fazendo, então imitavam o comportamento daqueles ao seu redor sem reflexão, e sem conseguir se libertar da prisão da cultura do seu tempo. Queridos irmãos e irmãs, nós, pela graça de Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento, para que nossas vidas não sejam a imitação das pessoas ímpias ao nosso redor. Pelo contrário, nossas vidas sejam mesmo diferentes, santificadas, para dar testemunho do efeito e do poder da graça de Deus na nossa vida. Veja que eu fiquei pensando isto à medida que eu estudava este livro em preparação para este estudo. Muitas vezes o povo de Israel adorou o Deus ou os deuses de outros povos, e nós nos lembramos disso na Bíblia várias vezes. Em que momento outros povos adoraram o Deus de Israel? Nunca. Nunca. Houve aqueles que se converteram, mas a conversão deles implicava em imigração. Deixavam o país onde viviam, como Ruth, como vários dos egípcios que no Êxodo seguiram junto com a caravana de israelitas.
Você tinha gente do povo de Deus copiando hábitos dos do outro lado, dos outros povos, dos povos que não eram de Deus. Mas você não via nenhum moabita, nenhum filisteu, nenhum amonita adorando o Senhor lá na sua terra. É interessante exatamente isto, porque nós não vemos pessoas não crentes abraçarem os hábitos dos crentes, mas vemos os crentes abraçarem os hábitos dos não crentes. E é precisamente isto que estava acontecendo na casa deste homem chamado Eucana. Ele viu outros homens fazerem aquilo, talvez muitos. E ele pensava que aquilo era uma coisa normal de se fazer. Em nenhum momento ele refletiu que o padrão de Deus era outro. Talvez, irmãos queridos, Deus tenha misericórdia de nós. Daqui muitos anos, os crentes que vierem depois de nós vão olhar para os nossos hábitos e falar assim, gente, se houver tanto tempo no mundo, né? Vão olhar para trás e falar assim, gente, aquele pessoal de 2019, eles faziam uns negócios muito diferentes. O que estava acontecendo com aquele povo? Eu estava conversando sobre isso, irmãos, porque as coisas da nossa cultura, elas são muito fixas na nossa cabeça. Porque a gente aprendeu isso sem ser ensinado, absorvendo desde crianças e reproduzindo aquilo que vemos ao nosso redor. Mas quando nós tomamos sobre nós o nome de Deus, e quando nós dizemos que somos povo de Deus, eu acredito que isso exige de nós um pouco mais de reflexão sobre a nossa conduta, um pouco de exame sobre as coisas que nós fazemos. Puxa vida, eu digo que eu sou do Senhor. Será que os hábitos da minha vida são hábitos do Senhor? E talvez para ajudar a gente a pensar, eu possa ilustrar aqui alguns hábitos pontuais, simples, mas que os irmãos, eu estou pegando aqui os mais simples de todos e os menos polêmicos, mas que acredito que contém essa verdade de forma clara. Há, e não resta dúvida que há, mas é uma grande minoria de pessoas não crentes que são dizimistas. Com certeza há, mas é um número pequeno, concorda comigo? De quem nós esperamos ser dizimista? Do crente ou do não crente? E nem sempre os crentes são dizimistas. E para vergonha deles, há alguns não crentes que são. De quem nós esperamos que leia o livro do céu? Os crentes ou os não crentes? E às vezes troca. De quem nós esperamos que faça orações antes das refeições, agradecendo a mão bondosa de Deus que supre a nossa casa? Dos crentes ou dos não crentes? Dos crentes. Não nos admira que o não crente não faça estas coisas, mas deveria nos espantar que um crente não faça. Esta, meus queridos irmãos, é a primeira reflexão com a qual nós nos deparamos neste livro, porque nós nos lembramos que o povo de Israel foi extraditado para a Babilônia e ficou escravizado lá em posição de servidão durante 70 anos. E que ao regressarem precisaram de um homem da firmeza e da dureza de Esdras para poder expurgar cada mau hábito que tinha entrado na vida deles. E é por isso que Esdras era tão duro, porque os maus hábitos estavam profundamente arraigados lá dentro. E Martinho Lutero usava esta comparação, dizendo que os crentes de hoje, em certa medida é verdade, estamos num cativeiro babilônico. Estamos presos no mundo que é Babilônia, porque é idolatria, porque é prostituição, porque é ateísmo, porque é incredulidade, porque é indiferença. Estamos esperando que Deus diga a palavra da nossa libertação para irmos para o nosso lar. Mas Daniel não comeu da comida do rei. E impuseram sobre ele um outro nome idólatra, mas o nome dele continuou a ser Daniel. Ele não aceitou ser chamado de Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar significa Baal é o meu Deus.
Ele não aceitou se chamar de Beltesazar. O nome dele no seu coração era: Deus é o meu juiz. Daniel é um grande exemplo não só para os jovens, para todos nós, porque cercado de maldade, resistiu. E por ter resistido, prevaleceu. Nós prevaleceremos se pela graça de Deus não formos contaminados pela escuridão e pela maldade do mundo ao nosso redor. Se você fosse conversar com o pai de Samuel, agora eu volto para concluir este primeiro ponto. Se você fosse conversar com o pai de Samuel e se assentasse com ele e dissesse: Senhor Eucana, boa noite, tudo bem com o senhor? Por que o senhor tem 2 esposas, senhor Eucana? E ele ia falar assim: mas que mal que tem ter 2 esposas? Eu estou ajudando 2 que iam estar aí sem marido. Senhor Eucana, por que o senhor tem 2 esposas? Ele fala: eu casei com essa aqui, mas ela não tinha filho, eu não posso ficar sem filho. Senhor Eucana, o senhor não pensou em orar ao Senhor? Não pensei nisso não, casei, pronto, casei, resolveu. Senhor Eucana, por que o senhor tem 2 esposas? Ele fala: gente, mas que mal que tem ter 2 esposas? De vez por outro, o pastor escuta isso. Quando chama alguém para conversar, fala assim: mas meu irmão, minha irmã, o que é isso? Né? E a pessoa fala: mas pastor, que mal que tem? Eucana não enxergava, mas Eucana não tinha o Espírito Santo. Eucana não tinha Bíblia para ler. Eucana não tinha igreja para se reunir. O único culto que ele prestava era o sacrifício de um animal 1 vez por ano. Nós prestamos culto 3 vezes por semana, no mínimo. Temos a Bíblia e temos o Espírito de Deus. Nós temos melhores condições de discernir as influências mundanas ao nosso redor, para podermos optar por servir a Deus e honrar a graça de Deus em nosso viver. Vamos continuar com a história. Eucana tinha 2 mulheres. Estava certo ou estava errado? Vou perguntar novamente: estava certo ou estava errado? E-R-R-A-D-O, errado. Uma se chamava Ana, que significa graça. Outra se chamava... Você conhece alguém que se chame Margarida ou Margarete? É apenas a tradução grega de Penina, porque Penina significa pérola. Na língua grega, traduziram o nome para o grego, que é Margarites, de onde vêm as nossas queridas Margaridas e Margaretes e Margôs e tantas outras. Uma curiosidade: Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Por que Ana não tinha filhos? Porque ela era estéril. De quem vêm os filhos? Oh, meus irmãos, como é preciso nos lembrar neste tempo que nós vivemos, que os filhos vêm de Deus. De quem vêm os filhos? Quem é o formador da vida? Deus. Quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, foi que eu fui ter a curiosidade de procurar saber qual é a possibilidade matemática, porque convenhamos que a semente masculina é muito pequena, e a semente feminina é um pouquinho maior, mas continua sendo microscópica. Então eu procurei saber qual era a chance de isso dar certo, de uma encontrar com a outra, e desse encontro vir uma vida que prevaleça e que se torne uma pessoa. Uma em 400 milhões. Você consegue imaginar que número é esse de probabilidade? Que a chance de uma vida humana se formar no ventre de uma mulher é de 1 em 400 milhões? Se existe, existe porque Deus quer. E que milagre grandioso e glorioso é o milagre do Senhor quando forma a vida no ventre de uma mulher. Coisa mais impressionante
é a forma como nós encontramos então que não existe nenhuma sequer vida neste mundo, nenhuma, nem a pontinha da unha de uma pessoa que existe por acaso. Nenhum dedinho existe sem o propósito de Deus nesta vida. Ninguém que existe não deveria existir. As pessoas que existem, existem porque Deus quer que elas existam. Você existe porque Deus quer que você exista. Deus determinou a sua existência pelo seu poder e pela sua graça antes da fundação do universo. E o propósito que você tem no plano de Deus é único. Que coisa impressionante é isto. Entretanto, não posso entrar nesse ponto tão amplo e maravilhoso, porque estamos pensando especificamente em Ana. Ana, porém, não tinha filhos. E nós pensaríamos assim, ser uma coisa muito trágica isso ter acontecido. No tempo dela em particular, significava humilhação em cima de humilhação, mais humilhação. A outra mulher, verso número 6, do capítulo 1 de 1 Samuel. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Aquilo que Deus tinha determinado na vida de Ana não significava coisa muito boa. Perdão. Aquilo que Deus tinha determinado na vida de Ana não significava coisa muito boa para ela. De fato, se ela pensasse por um minuto que ela não tinha filhos porque Deus não queria que ela tivesse, talvez ela se ressentisse muito contra Deus. Porque a Bíblia diz claramente: o Senhor lhe havia cerrado a madre. Irmãos, este é um ponto que perpassa toda a Bíblia, porque perpassa toda a nossa vida, porque nós também enfrentamos situações na vida que nós gostaríamos de não ter que enfrentá-las, e acontecem coisas que nós não queríamos que elas acontecessem, e em última análise, talvez a gente nem queira pensar muito ou mergulhar muito nisso, porque a nossa contrariedade com aquilo é tão grande, que ela pode chegar até o céu, e nós nos incomodarmos que Deus tenha permitido que aquilo que aconteceu, acontecesse. São muitas as situações que podem causar este sentimento no nosso coração. Entretanto, o ensinamento da Bíblia continua sendo um só e verdadeiro, que a nossa mente, meus queridos irmãos, que a nossa mente é pequena demais para poder alcançar os propósitos grandiosos da mente do Senhor. Vamos pensar um pouco em Ana. No sua apostila, esse é o ponto número 2, chamado aí Ana em perspectiva. Verso número 7 do capítulo 1. Eucana fazia assim de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. É engraçado a forma como as pessoas interpretam esse texto ao longo do tempo, porque alguns dirão assim que Ana, ela tinha uma birra, era um sentimento birrento, assim, eu não quero saber, está indo lá prestar culto a Deus, eu estou com raiva de Deus, Deus não me deu filho, então eu não quero, eu vou chorar, eu vou birrar. Como é bom estudar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que as festas de Deus, e é para essa ocasião que Eucana tinha ido até Siló, onde estava o tabernáculo, as festas de Deus eram festas de alegria. Então estava escrito que todo o povo devia se alegrar na presença do Senhor, e estava escrito que todo o povo devia comer na presença do Senhor. Entretanto, Ana sabia que se ela comesse com o coração triste, ela iria pecar contra Deus. Por isso Ana chorava e não comia.
Mas nós então vamos pensar o seguinte, que a tristeza de Ana era uma obsessão que ela tinha com ser mãe, como eu já ouvi alguém falar isto. Mas eu quero dizer aos irmãos que havia um pouco mais, pelo menos eu acredito, que havia um pouco mais na mente de Ana. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos, não sabemos? Sabemos o nome de todos eles, não sabemos? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, José e Benjamim. Não deixei? Pode falar. Obrigado, irmão. Obrigado. Desses 12 filhos de Jacó, um deles, ou a família de um deles, foi escolhido para servir o Senhor no tabernáculo. Que família era esta? Levi. Bom saber, família de Levi. Estamos seguros nisto. Quais eram os serviços dos levitas? Era só a música, como o pessoal chama o pessoal da música. Nós já esclarecemos isso, né? Isso é trabalho de levita. Abrir o templo, fechar o templo, limpar o templo, matar os bichos, separar as entranhas, queimar o intestino e o excremento e o couro, limpar a gordura da carne. Reclama? Eu ainda não vi. Prosseguindo. De qual dessas tribos o marido de Ana era descendente? Considerando toda essa introdução que eu fiz, de qual vocês acham que era? Levi, naturalmente Levi. A preocupação de Ana, meus queridos irmãos, não era uma obsessão com gerar filhos, e nem era também um desejo de sair daquela condição de humilhação por causa de Penina. O desejo de Ana era que o culto de Deus fosse provido de servos em número suficiente para que Deus continuasse a ser servido. A preocupação de Ana não era do seu marido ter ou não filho para tocar a fazenda, mas do seu marido ter um descendente que ocupasse a posição dos levitas no templo do Senhor. Acredito que este sim era o sentimento que pesava sobre o coração de Ana. Não que ela fosse mãe ou deixasse de ser, porque ela teve outros filhos depois, dos quais a Bíblia não diz nem A nem B. Mas que um de seus filhos, e obviamente seria o primeiro, estivesse engajado no serviço de Deus como os levitas deveriam estar, e seguramente todos os primogênitos. Os filhos de Penina não eram considerados primogênitos, porque ela era a segunda esposa. O filho de Ana, mesmo que nascesse depois, seria considerado primogênito e seria colocado no serviço do templo, do tabernáculo, dizendo melhor, em Siló. Só um segundo. Vou reforçar este ponto porque é um ponto digno de nota. O filho que Ana tivesse teria de seguir a missão dos levitas servindo no tabernáculo. Mas ela não tinha filho. E se ela não tivesse filho, o serviço do tabernáculo ficaria desprovido de pelo menos uma pessoa. A preocupação do coração daquela mãe era mais com a causa de Deus do que com a sua própria exaltação pessoal. Queridos irmãos, o crente que não produziu fruto espiritual e o crente que não foi instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas, assim como Ana, deve chorar e se entristecer e buscar a Deus para que possa não viver a vida, mas gerar novas vidas no serviço do Senhor. O crente que não frutificou ainda, ou que há muito tempo frutificou e já ficou lá nas páginas de trás, deve buscar o Senhor, porque haverá poucos sacerdotes, nós crentes, no serviço de Deus, se nós não
frutificarmos. A história de Ana poderia, por alguém, ser reduzida a um sonho pessoal. Mas não é disso que o texto está falando, ainda que esta possa ser, meus alunos de homilética, uma aplicação válida, mas não é a aplicação primária do texto. O sentimento primário no coração dela é: ou Deus me dá um filho para gerar, ou não haverá a continuidade da minha família, ou Deus me dá um filho para gerar, ou o serviço do Senhor ficará diminuído. E como ela chorou, o crente ou a crente que não tem filhos espirituais deve chorar também. E pedir a Deus graça para trazer novas vidas ao rebanho do Senhor. Prossigamos. Vamos pensar então na forma como Ana tinha comunhão com o Senhor. Está no seu estudo aí no ponto 2, é o segundo pontinho, a sua comunhão com o Senhor. O texto nos diz que Ana, verso número 10, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. Que nome de fé para Deus! O povo de Israel estava oprimido pelos filisteus, porque Ana viveu durante o juizado de Sansão. Estavam apertados pelos filisteus de todos os lados, mas ela olha para o Senhor e não para Baal, e ela ora a Deus dizendo: Senhor dos exércitos. Mesmo quando não parecia isso, mesmo quando não havia nenhuma vitória aparente, ela ora a Deus como o Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Deus imenso em poder, maior do que qualquer homem e do que qualquer nação do mundo. Ela diz: Senhor, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, capítulo 1, verso 11, o finalzinho, sobre a sua cabeça não passará navalha. Que o filho de Ana seria consagrado ao serviço do Senhor, nós já esclarecemos. O voto era um voto de Nazireu. Como quem? Quem era outro nazireu? Daquele mesmo dia, daquele mesmo ano, Sansão. Como é bom ver a harmonia da Escritura Sagrada e as coisas em diálogo umas com as outras. Ana tinha ouvido falar, porque ela habitava do lado de cá, do lado mais próximo do Rio Jordão, onde era a tribo de Efraim. Ela tinha ouvido falar que lá na tribo de Dan, do lado de lá, perto do mar, o anjo do Senhor tinha visitado a casa de um homem chamado Manoá, e tinha dito que viria ao mundo um menino, nazireu desde o ventre da mãe, e que o Senhor agiria por meio dele. Compreendemos, queridos irmãos, que voto era este, o voto de Ana? Uma consagração, uma dedicação do seu filho ao serviço do Senhor. Antigamente, nos interiores aí do Brasil e nas capitais também, as mães que não engravidavam faziam a promessa que, se engravidassem, a menina seria freira ou o menino seria padre. Eu nunca vi falar que ia ser pastor, porque o nosso funcionamento é diferente, né? Mas por que nós não fazemos isto, meus queridos irmãos? Por que nós não fazemos isto? Por que o pai não pode fazer um voto para o filho, mas no Antigo Testamento podia? Porque a aliança de Deus do Antigo Testamento era coletiva, era com uma nação,
e com as famílias que compunham aquela nação chamada Israel. A nova aliança não é coletiva, a nova aliança é pessoal. Então, eu não posso fazer um voto pela minha filha que não nasceu, ainda não se converteu, não sei se converterá, peço a Deus que sim, e não sei se será chamada por Deus para servir o Senhor, mas eu espero e oro a Deus que sim. Eu não posso fazê-lo, porque a relação de Deus é comigo, e não com a minha descendência toda. Compreendem isso, queridos irmãos? Há uma clara diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era coletiva e também era condicional. A nova aliança é pessoal e incondicional, dentre outras diferenças. Prometo que trarei aos irmãos um estudo sobre a diferença das alianças. Muito bem? Mas o que eu acho mais interessante sobre a oração de Ana é que a Bíblia nos diz que ela se demorou no orar. Agora, nós temos aprendido, queridos irmãos e irmãs, que Ana era uma mulher que cria no Senhor de uma forma muito especial. Sim? Diferente dos seus contemporâneos. Sim? Sim. Ana, então, será que ela cria que era preciso insistir muito com Deus para que Deus desse aquilo que ela queria? Ideia que alguns têm na sua cabeça, que é preciso insistir muito com Deus, porque se a gente não insistir, Deus não dá. E que se eu orar é uma coisa, mas se eu, você, todo mundo orar, pedindo a mesma coisa, aí Deus fala, olha quanta gente está me pedindo, eu vou dar. Mas se fosse um só, ele fala assim, não vou dar não. É assim que Deus é, queridos irmãos? Por que então, se não era necessário repetir, por que Ana se demorou no orar? Sobretudo, porque ela estava experimentando verdadeira comunhão com Deus. Nós oramos longamente, principalmente nas nossas orações particulares, não porque Deus precise que a gente insista com Ele. Deus não é assim. Deus é um Deus de infinita misericórdia, mais pronto a nos abençoar do que nós a ser abençoados. Nós nos demoramos porque temos grande prazer em estar na presença do Senhor, até mesmo quando aflitos. Derramamos o nosso coração perante o Senhor nosso Deus. Choramos as nossas dores, apresentamos diante dele as nossas súplicas, mas sabendo que Deus age de maneira misericordiosa e faz mais do que pedimos, mais do que nós pensamos. Ana se demorava no orar, não é porque ela estava orando, ó Deus me dá um filho, 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 ó Deus me dá um filho. Ana se demorava a orar, porque ela estava experimentando, tanto quanto alguém do Antigo Testamento podia, comunhão com o Senhor. Note que ela foi embora em paz, verso 18, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, mas ela não ouviu Deus falar com ela, Deus não deu uma revelação a ela, o sacerdote Eli não disse nada a ela diferente do que ele dizia a qualquer pessoa, porque ele disse assim, minha filha, vá em paz, que Deus te deu o que você está pedindo. Mas ele era um senhor de tantos anos de idade, que atendia no tabernáculo onde ia um número tanto de pessoas por dia. Esta frase aqui não era uma frase especial para Ana, não. Era a frase dele, ele falou assim, ô minha filha, vá em paz, Deus te deu o que você pediu. Não, ela não recebeu nada de Deus, além do tesouro maravilhoso de ter comunhão com o Senhor. Então Ana é uma gigante da fé do Antigo Testamento. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre o fato de que ela comeu. Note aí comigo o verso 18. Assim, capítulo 1, verso 18. A mulher se foi seu caminho e comeu. E eu preciso falar um pouco sobre isto, até porque faz algum tempo que eu não visito aqui com os irmãos o assunto do jejum, embora seja um assunto importante de tratar
principalmente por algumas práticas que existem no nosso tempo. Deus precisa que você fique sem comer? Deus que criou a comida e o estômago e as necessidades físicas, Deus se alegra que você fique sem comer? Que diferença faz para Deus se você fica sem comer? Jejum na Bíblia. Todos os jejuns da Bíblia estão associados a períodos de profunda tristeza, a ponto de a pessoa ficar naturalmente sem apetite. Quando Ana encontrou paz, o que ela fez? Comeu. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, foi para o deserto. Quantos dias ele ficou lá? Ele comeu durante 40 dias? Não. Mas o jejum de Jesus Cristo terminou que horas? Quando ele teve fome. Alguém ficar passando fome, na intenção de que isto seja para Deus, com os seguintes apêndices: que o jejum é para enfraquecer a carne. O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, que as coisas externas são inúteis para enfraquecer a carne. Mais do que isso, o Senhor Jesus disse que a carne é o espírito. Eu vou citar para que vocês completem. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Não é necessário enfraquecê-la. Privar-se de alimento, como eu já ouvi, o jejum específico de Coca-Cola, sanduíche, internet, etc., é transformar em brincadeira uma das coisas mais sérias da Bíblia. O que eu digo aos irmãos, então, sobre este assunto, que apareceu aqui no texto, é que a prática do jejum é uma coisa espontânea do nosso coração. Quando você estiver triste, você vai ficar sem fome. Assim como quando Ana teve paz, ela comeu. Quando perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não jejuam, a resposta dele foi: como podem jejuar se eu estou com eles? Mas virão dias em que eu não estarei com eles. E vieram sexta, sábado e domingo de manhã. Nesses dias jejuarão, porque estarão tristes como estavam tristes. E quando Jesus Cristo apareceu na beira do mar da Galileia e os discípulos pescavam e não conseguiram nada, ele mesmo fez ter ali peixe em cima da brasa e pão, porque Deus sabe da nossa necessidade de nos alimentar. Foi ele quem colocou isso no nosso HD. Insisto com os irmãos, a prática de ficar sem se alimentar, tentando conquistar alguma coisa de Deus, não é isso que a Bíblia ensina. Agora, a tristeza genuína que nos priva de apetite e que é como um segredo do seu coração com Deus, porque Jesus falou assim: quando jejuares, porque haverá tais momentos na nossa vida, lava o teu rosto, unge a cabeça, para que os homens não saibam que tu jejuas. Desfiguram o rosto, Jesus falou, e andam mostrando para todo mundo a sua tristeza, querendo obter o dó de alguém. A tristeza profunda da alma é compartilhada entre você e Deus, porque só Deus pode nos ajudar. Em nenhum lugar da Bíblia Deus quer que você fique sem comer. Eu vou te abençoar, Rony, Deus diz, mas fica sem comer hoje o dia inteiro. Ana ficou sem comer, enquanto estava com o coração amargurado. Depois que ela orou e teve paz com Deus, o que ela fez? Comeu. E o seu semblante já não era triste. Adivinha o que aconteceu quando Ana voltou para casa? Adivinha? Começou a vomitar, começou a ficar com muito sono.
E aí, naquele tempo, não tinha exame de beta-HCG, não tinha nada disso. Percebeu que estava grávida. Incomodada. Ana percebeu que estava grávida. E ela sabia que era a resposta da sua oração. Quando o menino nasceu, capítulo 1, verso 20, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Samuel significa, o nome dele é Deus, não o nome do menino, mas o nome do Senhor. O nome do Senhor é Deus. Porque ela disse: do Senhor eu o pedi. Quanto tempo ela ficou com Samuel? 3 anos. Era o tempo de desmamar naquele tempo. Tinha vacina naquele tempo? Tinha como tratar da saúde da criança? Não. O leite materno era a melhor coisa que tinha para o menino poder se desenvolver. Quando ele desmamou, aos 3 anos de idade, ela voltou ao templo. Capítulo 1, verso 26. Então ela disse a Eli: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram o Senhor. Veja, meu querido irmão e minha irmã, que, como nós temos dito desde o começo, o objetivo de Ana não era ter um filho. Porque se fosse ter um filho, ela não entregaria o filho no serviço do Senhor, principalmente sendo uma criancinha de 3 anos de idade. O objetivo de Ana era algo mais alto do que isto. O objetivo de Ana não era revidar na cara de Penina, que ficava esfregando os filhos que tinha na cara dela. Não, o objetivo de Ana era mais alto que isso, porque se fosse mera vaidade mesquinha, Deus não contemplaria. E alguém às vezes não sabe por que Deus não lhe dá o que está pedindo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos prazeres. Ana teve uma direção que a Bíblia nos mostra em alguns lugares a respeito do filho que vinha do Espírito Santo. Joquebede olhou para o menininho que Faraó tinha mandado matar, e a Bíblia diz que ela viu que o menininho era formoso. Qual mãe não acha o seu filho formoso? Não me diz. Hã? Até coruja acha o filhote bonitinho. Não me diga que tem, porque eu não aceito isso. Toda mãe acha o seu filho lindo. Mas depois de um tempinho acha, não é verdade? Olha lá, esse é o ponto que causa agitação. O que Joquebede viu não era beleza de aspecto, como uma criança bonitinha, porque toda criança é bonitinha. E não era... Oh, meu Deus do céu, é difícil avançar. É difícil. Não, tem mais gente discordando. Joquebede não olhou para o cesto e viu o menino bonitinho, não, meus irmãos. Deixa eu concluir meu ponto. Joquebede teve um discernimento de Deus, de que havia um propósito do Senhor na vida daquela criança. Esta é a única formosidade que realmente prevalece. E ela cria tanto nisto, que ela colocou o menino num cesto, e colocou o cesto no rio que naquele tempo e até hoje era povoado de hipopótamos e jacarés. Se você encontrar com o jacaré, talvez você saia, mas o hipopótamo com certeza te mata. Rio no qual circulavam navegações grandes para aquele tempo a remo. E o que garantia que o remo não ia dar uma remada no cestinho, virar o menino e jogar ele dentro da boca de um bicho?
propósito de Deus na vida dele. A única coisa que poderia mover aquela mãe a colocar o cesto dentro do rio era uma fé absoluta em Deus, naquilo que Deus tinha mostrado a ela que era o seu propósito na vida daquele menino. Não fosse isso, ninguém faria o que ela fez. Ela não faria o que fez. E Ana discerniu um propósito específico de Deus na vida de Samuel. Algo que nós vamos ver, talvez não hoje, nós vamos ver que era completamente único, inédito praticamente no mundo daquele tempo. Ela não sabia o que era, mas sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Então ela se desapega do seu filho de 3 anos de idade, porque o objetivo dela não era ter um filho. O objetivo dela era a sua vida ser instrumento para a glória de Deus. Nós temos um grande cântico de Ana no capítulo 2, do verso de 1 a 10. Mas eu não acredito que eu possa me deter muito nisso por causa do avanço da hora, o que é uma pena, lamentável. Mas é preciso que nós enxerguemos aqui o Evangelho nas limitações e contenções do Antigo Testamento. Capítulo 2, verso 1. O meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro. Meu Deus, será que essa mulher era tão obcecada com ter filho que ela associou a gravidez com a salvação da alma? É disso que ela estava falando aqui? Ou será que ela enxergou, pela fé, o propósito mais amplo de Deus? O grande agir da mão de Deus na história. Muito maior do que ela ter ou não ter filho. Mas ela creu nas promessas antigas, feitas aos seus ancestrais, de que Deus salvaria aqueles que crescem no seu enviado, e ela se alegrou pela fé na salvação do Senhor. Eu acredito que foi isto. Porque o cântico de Ana é um grande cântico de louvor a Deus. Não há santo como o Senhor, verso 2. Não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ela diz que Deus é o Deus da sabedoria, o Deus que julga os ímpios e que salva os aflitos. Verso 6, o Senhor é o que tira a vida e dá, o Senhor faz descer a sepultura e ressurreição é o que está presente no cântico dela. O Senhor faz descer a sepultura, o Senhor faz subir. Ana sabia que Deus tinha determinado que ela viveria muitos anos antes do Salvador, muitos anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, mas ela creu em Deus para além da sua própria vida. Ela disse: eu vou morrer, sim, eu vou morrer. Deus faz descer a sepultura, Deus faz subir. Que visão, irmão, que visão, irmã. A fé é a emancipação da mente. Deus eleva a nossa mente para poder contemplar o agir da mão forte do Senhor. Verso 8 do capítulo 2, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. A título da imensa relevância disso, considere depois quão parecido é o cântico de Ana, que está aqui em 1 Samuel 2, de 1 a 10, com o cântico de Maria, que está em Lucas 1, de 46 a 55. Porque Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. É parecido ou não é? Ela diz mais adiante assim: Maria, a mãe do Senhor, derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Há uma grande semelhança, uma semelhança impressionante. Lucas 1, de 46 a 55. Está no resumo, e quem sabe o tempo vai nos permitir, não hoje, é claro, fazer um estudo sobre isso. Deixa eu falar uma última palavra sobre Ana, para a gente concluir o nosso estudo desta noite.
Que mulher impressionante da Escritura Sagrada. Verso 11 diz que Eucana voltou para casa, para Ramá. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Estava sendo treinado por Eli nas obrigações do templo. Mais adiante, verso 18 do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele podia vestir-se disso porque era um levita. Mas veja só, a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano. Lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eu achei tão belo e tão tocante o retrato que se faz da maternidade, do coração de mãe de Ana. Ela via o filho uma vez por ano. E quem conhece o sentimento da saudade consegue imaginar o que é isto. Quando ela ia lá, ela levava uma roupinha que ela tinha feito para Samuel. Pergunta difícil: como ela sabia o tamanho? Coisa de mãe. Ela levava uma roupinha todo ano para Samuel, passava um tempinho com seu filho. E que beleza esse encontro tinha, eu consigo imaginar isto. Ao mesmo tempo, cada vez que ela o via, ela se despedia dele. E se lembrava novamente que ela não pertence, que Samuel não pertencia a ela, mas ao Senhor. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Abençoou, pois, verso 21, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Nós não sabemos qual foi a vida desses outros filhos, não foram empregados no serviço de Deus como Samuel foi, mas o que nós sabemos, meus queridos irmãos, é que a humilhação de Ana, a tristeza de Ana, a espera de Ana, tinham um propósito de Deus. Quando você experimentar provação, lembre-se do propósito de Deus, que é muito maior do que aquilo que você consegue enxergar. O filho de Ana, Samuel, foi o primeiro de uma nova classe de profetas que durou até os dias de João Batista. Foi um instrumento de Deus único na história mundial. Quando você tiver de ser paciente e esperar pelo Senhor, lembre-se que Deus é infinitamente gracioso, misericordioso e bom. Quando você atravessar a tristeza, lembre-se que Deus não se alegra na nossa tristeza. Se Deus consente atravessarmos tempo de tristeza, é por causa da amplitude da sua vontade para a nossa vida. É assim que nós entendemos o que João escreveu: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. Convido a se colocar em pé.